Olá, olá pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Infratech. Aqui a gente está dessa vez em parceria junto com a BCR, estamos aqui no Bienal da BCR e está sendo um evento fantástico. E a gente vai estar agora aqui falando nesse episódio um pouco aí sobre aplicações reais no setor de inteligência artificial, de Big Data e como que essas tecnologias têm apoiado aí as rodovias. E para conversar aqui com a gente, estamos com o Thiago Alves, Head de Operação da Rota das Bandeiras, com a Cristiane Gomes, Diretora de Tecnologia e Digital da CCR, e o Daniel Feitosa, Head do Brasil da ISS. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí também e obrigado por estarem com a gente aqui participando desse episódio. Para começar, pessoal, acho que eu vou pedir para ti, Cristiane, explicar um pouco de como que a CCR está entendendo inteligência artificial, como que a CCR entende Big Data, que é um tema aí que está bastante em alta, né? Está na moda falar disso, mas eu sei que a gente estava conversando um pouco antes que a CCR já faz inteligência artificial há um bom tempo, né? Como que está sendo isso para vocês e como que vocês enxergam a inteligência artificial? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada de estar aqui também. Eu falei até num painel hoje pela manhã, né, que nós estamos exatamente no hype da curva de IA, né? Então, mas contando um pouquinho aí, né, do que a gente já faz, de fato a gente começou a trabalhar com inteligência artificial, aquela que a gente estudou, né, na escola, redes neurais, algoritmos estatísticos e matemáticos em 2012. A gente foi buscar, na época, uma solução com inteligência artificial justamente para conter um problema de segurança nas praças de pedágio que estava sendo causado por evasores. Os veículos passaram a tampar as placas para não serem identificados e, com isso, além de possibilidade de acidentes, a gente tinha uma perda relevante de receita e nós não conseguíamos identificar, porque o único identificador do veículo era a placa. Então foi a primeira vez que a gente trabalhou, de fato, né, com rede neural. E eu me lembro que, na época, né, foi uma provocação para alguns players de mercado, era tudo muito novo. E eu fui questionar, falei assim, puxa, já que a gente tem algoritmos de identificação facial, por que a gente não cria a identidade facial do caminhão? E foi assim que surgiu essa foi a primeira, tá? Foi a primeira solução com IA dentro da CCR. Foi realmente um sucesso. A gente conseguiu não só identificar os evasores, porque daí nós fazíamos a comparação das imagens capturadas com a placa tampada no pedágio versus as imagens que eram provenientes de pórticos que nós colocávamos em postos, próximo a postos policiais, onde não mais, né, aquele veículo, ele deixava daí, na verdade, a placa ali aparecendo. Então isso foi longa data. A partir dali a gente veio evoluindo muito com inteligência artificial. Trabalhamos também, né, com gestão de ativos. Acho que esse é uma outra oportunidade bem interessante e agora mais ainda, né, quando a gente fala da evolução da IA, eu estou falando de coisas de 12 anos atrás, agora a gente tem uma capacidade de processamento, né, muito maior. A gente tem uma habilidade muito maior com dados. Então, no caso de gestão de ativos, né, toda a parte de previsibilidade, né, manutenções, até então, né, a gente trabalha muito conservação de rotina, manutenção preventiva, manutenção corretiva. Com a inteligência artificial, a gente já tem isso funcionando, tá? A gente passa a ter uma curacidade muito maior, trabalhando com Big Data, associado a algoritmos de inteligência artificial, para a gente saber o momento adequado para realizar aquela manutenção. Com isso, a gente deixa de ter congestionamento, a gente não prejudica a fluidez da rodovia, a gente cria, de fato, né, um plano muito mais assertivo para aquele determinado ativo, qual é o melhor momento, né, de acordo com a sua condição e não mais de acordo com o manual do fabricante. Então, isso se aplica para pavimento, conservação, equipamentos eletroeletrônicos. E nesse caso, indo um pouco além de rodovias, né, a gente já aplica também, né, é uma metodologia de manutenção por condição nos trens. A gente também opera, né, trens, metrôs em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro. E nós já aplicamos isso com resultados assim fantásticos. Ou seja, a parada de um trem, ela torna a vida, né, do passageiro do trem um problema. Então, ou seja, a gente conseguiu otimizar demais, a gente conseguiu também trabalhar de maneira preditiva e prescritiva. Então, são exemplos ali que a gente já vem utilizando, já vem praticando. Fora isso, quando a gente fala de back-office, a inteligência artificial,
Big Data, e aí associados, né, aos robôs, né, quando a gente fala de RPAs, né, os tais robots também, a mesma coisa, a gente já usa isso muito, né, nos processos de back-office. Back-office para quê? Back-office da arrecadação, back-office para a gente poder ser mais ágil na hora, né, de trabalhar com as AMAPs, né, que são as operadoras de pedágio. Então a gente usa demais inteligência artificial e também nas outras áreas. Jurídico é uma área que a gente usa demais inteligência artificial, muito para várias atividades, várias operações. Então acho que assim, a gente vem só avançando e ainda eu estou dizendo da inteligência artificial convencional, ainda não a generativa. A gente está em teste com generativa, principalmente para atendimento ao nosso cliente, 0800 ouvidoria. A gente está fazendo uma série de testes e aí eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, dos desafios que a gente tem. É uma coisa muito nova, então nós temos muitos desafios ainda a serem, né, avançados, mas é uma oportunidade tremenda para todo tipo de operação. Seja rodovia, seja mobilidade urbana, também aeroportos, né? Então, enfim, um pouco dos exemplos, aí tem outros tantos. Legal. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais deles, mas até, Thiago, como que a Rota das Bandeiras tem enxergado isso? Assim, como que vocês têm conseguido usar dessas tecnologias que basicamente estão usando os dados, aí, vamos falar assim, para trazer mais facilidade na tomada de decisão, para ajudar na operação rodoviária, na manutenção dos ativos? Como que tem sido isso aí na Rota das Bandeiras? João, eu acho que a concessionária de rodovia ela é um grande banco de dados. Né? Eu falo pela Rota das Bandeiras lá, são praticamente 15 anos de informação armazenada. Assim, de que forma que a gente consegue transformar essa informação, né, avaliar a informação e trazer essa assertividade do resultado final, que é o propósito nosso, que é o bem-estar do usuário. Né? Então, assim, hoje a Rota das Bandeiras ela tem lá alguns projetos voltados junto com Power BI. A maioria das áreas hoje trabalham com Power BI. Né? O centro hoje nosso de arrecadação, né, ele sofreu recentemente uma revitalização na parte de equipamento, que é um marco contratual nosso, de a cada 10, cada 5 anos fazer a revitalização dos equipamentos. E sempre quando tem esse momento, a gente entende que é um momento de reflexão. Que não é só fazer a revitalização, é realmente buscar uma ferramenta que dê subsídios para a gente tomar a decisão, né? Em cima de alguns problemas que a gente tem com base na informação que a gente trabalha, né? Então hoje eu entendo assim que não tem como trabalhar sem analisar dados, sem analisar a informação. Eu acho que a posição nossa dentro da empresa ela exige isso, que você tome decisões, mas que elas sejam bem analisadas e assertivas e que o resultado o usuário consiga ver lá na ponta. Né? Então, assim, essa visão que a gente tem, né, com relação a esse assunto lá dentro da empresa. Né? Interessante, até Feitosa. Vocês são uma empresa aí bastante reconhecida na parte de tecnologias para análise de imagens, né, por meio da IA. E até vocês têm a plataforma Securus, né, que a gente estava conversando um pouco antes. E eu queria até se pudesse explicar aqui para a gente um pouco mais da plataforma, como que vocês têm ajudado com as tecnologias aí de análise de imagens e as outras tecnologias que vocês possuem para, vamos dizer assim, apoiar principalmente na segurança viária, no tráfego das rodovias, seja em questão de congestionamento, de acidente, se existe algum caso prático aí de aplicação. Enfim, fiz vários assuntos aqui para ti, Ótimo. mas fica à vontade. Boa aí, pergunta. Feitosa. A ISS, a nossa plataforma base é o Securus, já é uma ferramenta e um software que já tem bons anos já de existência. A própria CCE e a Rota das Bandeiras são clientes da gente bem antigos, desde o início a gente está trabalhando em conjunto. E o nosso software, a gente, cada vez mais, o que a gente vem buscando é trazer a excelência no produto. O que acontece, na verdade, que eu vejo aqui no Brasil, acho que no mercado mundial, de 4, 5 anos para cá, começou a ter um boom maior de inteligência artificial, Big Data. E com isso, eu acredito que teve uma mudança muito drástica no mercado, que ano passado a ISS nasceu desenvolvendo inteligência artificial. Há 27 anos atrás, a ISS desenvolvia inteligência artificial. Ajudou a CCR lá no começo a desenvolver as tecnologias. E com o passar do tempo, a gente viu que o mercado ainda era um pouquinho tímido com isso e a empresa cresceu bruscamente em 5 anos. Aí muitas vezes o pessoal pergunta, poxa, a ISS cresceu muito agora, o que aconteceu? Na verdade,
a inteligência artificial, que já era parte do nosso DNA, agora virou realidade do dia a dia. Então, todo o mercado procura inteligência artificial, vê a necessidade de ter solução de inteligência artificial para solucionar vários problemas. Com isso, a gente vem buscando hoje, na verdade, trazer, além da inteligência artificial, soluções. Então, a gente vem buscando trazer onde existem lacunas no mercado de algumas soluções que não funcionam propriamente. Então, algumas pessoas chegam, Feitosa, vocês estão investindo muito pesado no DAI e no ITS hoje. Por quê? Porque as soluções que tem no mercado ainda não funcionam corretamente. Então, por causa desse problema que a gente está investindo nisso. E com isso é uma tecnologia nova que a gente desenvolveu, inclusive estamos expondo aqui, tecnologia que é baseada em radar e câmera. Então, a gente consegue fazer o ITS de dia, de noite, com a chuva, onde ninguém faz hoje no mercado. Trazendo isso, a gente traz para a proteção de pedestres, que a gente vem utilizando mais parte de Smart Cities, quando é a parte de solução, uma tecnologia que a gente inventou que se chama SoFit, que é a faixa de pedestre inteligente iluminada, onde o pedestre vem, ele pisa na faixa de pedestre, acende uma luz em cima do pedestre e vai acompanhando o pedestre atravessar a faixa de pedestre. Então a ISS ela passou a ser um provedor de solução e hoje buscar realmente o reconhecimento onde tem lacunas no mercado, problemas o mercado tem que ninguém consegue atender. Com isso, a gente está cada vez mais buscando trazer tecnologia de IA e Big Data para o mercado. Perfeito, perfeito. E Cristiane, você estava trazendo já alguns exemplos ali antes, né? Mas tem algum exemplo prático de como que vocês usam a IA para redução de congestionamento, para prevenção mesmo de acidentes, né? Antes que ele se torne algo grave de fato? Existe algum caso prático disso? Eu vou exemplificar aqui utilizando o que o Feitosa comentou, né? Nós tínhamos já, a longa data, a obrigação contratual de implementação da detecção automática de incidentes, o que nos trazia uma dificuldade tremenda, porque era muito falso positivo. O nosso centro de controle ficava maluco com tanto falso positivo. Isso evoluiu demais, demais. E hoje, a detecção automática de incidentes, associada a uma tomada de decisão de algoritmos, de novo, matemáticos e estatísticos, que aprendem e são treinados com esses falsos positivos que a gente já tem historicamente, a gente consegue sim criar modelos de prevenção e de predição, não só para acidentes, mas principalmente para tomada de decisão, para desmobilização ou mobilização das nossas viaturas, por exemplo. Às vezes a pessoa parou ali por algum motivo, de repente você está colocando alguma viatura para atendê-lo, esse usuário, esse cliente já foi embora. Então, ou seja, você passa a ter uma eficiência muito maior e também para as emergências, ou seja, você é muito mais ágil na hora de acionar outros entes, além dos nossos próprios, além das viaturas, ambulância, resgate. Muitas vezes, quando é um acidente mais grave, você tem que acionar bombeiro, polícia e por aí tal. Então, ou seja, a gente consegue trabalhar isso de maneira integrada dentro do centro de controle. Então, acho que, e agora com a evolução da inteligência artificial, inclusive o ano passado, no evento da BCR, há um ano atrás, na verdade, de rodovias do futuro, nós trouxemos um professor que fez a palestra inicial do MIT, trazendo modelos preditivos para acidentes baseados em inteligência artificial e Big Data. Então esse é um material bem bacana, está gravado. Então ele traz, a gente não tem isso ainda aplicados. Por quê? Porque nós precisamos, para qualquer inteligência artificial, a base é o dado, a gente fala, o dado é o motor e o algoritmo é o combustível. Se você não tem dado com qualidade, e a qualidade está melhorando, como bem o Feitosa falou, ao longo desses últimos tempos, não tinha qualidade da informação. E o combustível é o algoritmo. O algoritmo também precisa ser um algoritmo assertivo, porque, de novo, você tem falsas informações. Então, acho que com essa evolução e com a capacidade de processamento que eu falei anteriormente, certamente a gente vai ter modelos muito, muito, muito assertivos para trabalhar a questão de mitigação e, principalmente, de evitar acidentes. Legal. Até, Cristiane, vou aprofundar um pouco mais nisso, assim, para que o pessoal entenda bem o que são esses modelos preditivos, o que seria isso na prática, assim, com quem está trabalhando ali na operação e na segurança viária. O que é o modelo? Ele é um código? Ele é um robô? Ele é uma... O que você fosse explicar para alguém que nunca ouviu do assunto, né? Claro. Na verdade, assim, vamos falar de manutenção.
eu vou falar de equipamento até para uma coisa mais física, né? Então você instalou um equipamento, você recebe do fabricante, né? De quanto em quanto tempo você precisa revitalizar esse equipamento. Ele tem uma vida útil, né? O equipamento ele tem vida útil, então a cada X anos você precisa trocá-lo, assim como, né, ele comentou que fez a revitalização lá dos equipamentos. A cada X anos o equipamento é uma máquina, então você tem que revitalizá-lo. Porém, ao longo desses X anos, onde a vida útil dele vai sendo consumida, você tem situações que são previsíveis, que é a tal da manutenção preventiva. Então você tem que pegar um equipamento bem simples, uma câmera no pedágio ou uma câmera de monitoramento. Você tem que fazer limpeza, você tem que garantir lubrificação em determinados equipamentos, você tem que fazer, são as manutenções preventivas. Eu estou indo bem simples, tá? Se você não fizer essas manutenções, você acaba tendo um encurtamento da vida útil desse equipamento. E, consequentemente, estou falando de equipamento, mas isso vale para conservação de rotina, vale para tudo. Você cria o quê? Você cria um problema na sua operação, um problema para o seu cliente, um problema de custo adicional para a concessionária. Então, tem uma série de problemas, por isso que existe, né, todo um cuidado, né, e um trabalho voltado para a manutenção. O que são esses tais algoritmos que eu estou dizendo? Com a inteligência artificial, você trabalha dados históricos, né? Como você comentou, a gente tem anos e mais anos da realidade das nossas manutenções. Seja a rotina de poda, sejam os equipamentos. Você tem lá 25 anos, 20 anos, 15 anos da realidade que aconteceu. Quando eu consertei, quando foi manutenção corretiva, quando foi Com essa base toda, você cria o que a gente chama de modelos e de aprendizados que você aplica dentro de uma inteligência artificial. E a partir dessa continuidade de aprendizado, você cria a manutenção que ela acontece antes da preventiva, que é a chamada preditiva, prescritiva ou por condição. Então você consegue antecipar um movimento de manutenção que não é uma correção que para tudo e gera, né, um problema de fluidez, gera um custo adicional, mas você consegue se planejar e fazer de maneira muito mais assertiva. E são modelos matemáticos, baseados em informações históricas de dados. E agora, de novo, né, com a generativa, você tem uma capacidade de processamento tão mais rápida e com a quantidade de sensores que passaremos a ter a cada dia, né, um número muito maior, você tem uma riqueza de dados muito mais abrangente para você ter esses algoritmos, esses modelos melhorados. Legal. Até nos novos contratos da NTT, eles estão obrigando o SIGACO, né? E no SIGACO tem lá que solicita, além de sistema, além dos processos bem definidos, o modelo de desempenho de cada ativo. E aí o pessoal pergunta pra gente, mas o que é esse modelo de desempenho? É um modelo matemático, é entender qual que é o comportamento daquele ativo com base no histórico de intervenções ou de ocorrências que tiveram neles, né? Então é algo que às vezes o pessoal fala, tá, mas o que é modelo de desempenho, o que é algoritmo, enfim, cara, é uma coisa simples, é modelo matemático, dados estruturados e assim a gente consegue seguir, né? Mas tem um outro ponto, que até, Thiago, a gente estava conversando um pouco antes, da questão que vocês implementaram em cada área um Power BI, né? Uma estruturação bem forte ali de dados, um Big Data mesmo da Rota das Bandeiras. Mas eu queria entender um pouco de como que vocês têm preparado, como é que vocês prepararam as pessoas para fazer isso, para participar desse processo, porque nada adianta a gente fazer ali botar tecnologia, as pessoas não estarem preparadas, não só para entender aquela solução, mas para que elas possam também contribuir no melhoramento dela, né? Porque quando a gente tem mais dados, quanto mais dados a gente tem, mais a gente vai querer gerar informação. Quanto mais informação a gente tem, mais análise queremos fazer e assim vai indo. Então, como vocês têm preparado as pessoas para fazer parte desse processo de mudança? João, eu não sou da área de tecnologia, eu sou um usuário da tecnologia, né? Então, assim, eu falo muito lá que assim, a base que a gente tem de dados, as informações que tem dentro da empresa, elas têm uma qualidade enorme de informação para gerar conhecimento, né? Então, assim, a tecnologia ela é um transformador de cultura dentro da empresa. Muitas pessoas são totalmente abertas a receber a tecnologia muito bem e outras são um pouco mais resistentes, né? A gente tem essa questão dentro das empresas por ser normal até do ser humano, né? Mas quando você mostra, né, com base no que eu falei no começo, numa análise, numa precisão e numa velocidade,
a informação que você tem dentro da área para você passar para o seu gestor, para o seu diretor, para o seu acionista, tomar a decisão, é a mudança de chave, né? Então, assim, o conhecimento que você gera através da análise de dados, seja ali o Big Data atrelado a um IA, desenvolvimento de algoritmos, enfim, para você poder realmente desenvolver um trabalho, um projeto que vai dar resultado, que ele dá resultado. Assim, eu, particularmente, dentro da Rota, não conheço nenhum projeto que a gente entrou de cabeça para desenvolver, estudar dados e não ter dado certo. Mas isso gera tempo, né? Isso gera ali um conhecimento adicional que às vezes as pessoas não têm, mas é extremamente funcional para a empresa ter isso. E as pessoas entendem. As pessoas, elas entendem. Quando vê o resultado, né? Às vezes você chegar lá e mostrar e falar, pô, mas o que é isso? Pô, eu tenho que pegar dados de 2009, 2010, 2011, começar a analisar. Mas tem. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso dia a dia aqui. Eu não posso tomar uma decisão em cima do que eu acho. Eu tenho um histórico aqui, eu tenho um fator gerador de conhecimento dentro da empresa, que ele é um fator extremamente, assim, poucos têm. Poucos têm. Muitos dados existem, mas poucos são trabalhados. Então, pegue o dado, trabalhe ele, transforme ele em conhecimento, e você vai ter uma mudança de paradigma, assim, dentro da empresa, de uma forma extremamente leve, né? Sem ser muito, pô, eu tenho que fazer, cara, porque senão, né? Então, se não for você, alguém vai fazer. Se não for você, vou botar um robozinho aí para fazer. Não, as pessoas, elas entendem isso hoje. Legal. É saudável isso. Poxa, bacana. Isso até falando em pessoas, Feitosa, você tinha comentado que hoje a empresa de vocês cresceu bastante nos últimos anos, até porque as pessoas estão um pouco mais antenadas aí para essas tecnologias de IA, Big Data, enfim. E eu queria entender um pouco de como que vocês têm recebido agora, porque as pessoas estão começando a entender mais disso, estão começando a aplicar isso na prática, começam a vir as ideias de novas soluções, de novos desafios que eles precisam ser de solução, né? E o que vocês têm enxergado de futuro para essas tecnologias e o que o pessoal tem trazido para vocês de demanda, né, de sugestões de novas aplicações aí das tecnologias de vocês? Isso faz parte da nossa rotina. Todo dia a gente recebe várias demandas. Mas para a gente isso acaba sendo bom porque o que a gente faz? Quando a gente pega uma demanda, que a gente vê um potencial na demanda, aquele cliente, aquela pessoa que virou o demandante, ele vira nosso parceiro no negócio, porque a gente vai desenvolver o produto em conjunto e vai trazer para o produto à realidade. Essa é a grande vantagem, que apesar da ISS ser uma empresa americana, o CEO da empresa é um brasileiro, o sócio majoritário da empresa é um brasileiro, e aqui no Brasil a gente tem carta branca. Aqui no Brasil nós temos um escritório de desenvolvimento de software no Brasil, a gente desenvolve analítico agora no Brasil, e tem uma parte de escritório que atende mais a parte de operação. Então a gente tem um escritório em São Paulo e um escritório em Fortaleza. A gente tem uma parte do setor exclusivo de desenvolvimento de analíticos. Então hoje a gente consegue fazer isso que o cliente pede. Então quando o cliente chega para a gente, Feitosa, estou com uma demanda aqui, cara, muito complicada, eu preciso detectar, como a gente tem muito forte na parte de Smart Cities também, clientes nossos de Smart Cities, eu preciso que no transporte público, eu queria que você coloque uma solução que detecte onde é que tem lixo na rua e buraco. Eu vou desenvolver. Tem demanda? Vamos trabalhar junto, vamos colocar e vamos desenvolver. Então, hoje, a demanda de novidades que é demandada é muito grande, porque o pessoal sabe que a maioria das coisas é possível de ser feito. Não é mais como era no passado, que existia um paradigma, não tem como fazer, é impossível de ser feito. Hoje não, hoje já é possível, e principalmente no incremento da questão de utilizar o Big Data. No Big Data, como a própria Cristiane falou, tem muita utilização de análise preditiva. Então a gente pega os sensores, porque o que é todo analítico, a gente fala que é um sensor, porque eu estou gerando dados, esses dados passam a se transformar em sensores, eles juntam com dados de outros analíticos, outros sensores, com os dois dados juntos eu consigo trazer uma informação preditiva. Grande exemplo para a parte de rodovia, eu posso saber, que a gente sabe pela análise normal o que acontece, em algum determinado trecho, uma serra que fica um dia de chuva, um dia que está com a névoa muito forte, se dois caminhões pesados passarem próximos do outro na entrada de um túnel, para poder automaticamente acender um alerta, que a possibilidade de acontecer algum acidente
é real. Então isso é uma das formas de utilizar o Big Data. Outra forma que a gente utiliza aqui, um exemplo aqui na Tamoios, nós temos todos os túneis da Tamoios utilizando nossa tecnologia de ADR, que é a detecção da placa do caminhão e a carga que está no caminhão. Então a gente sabe se entrou uma carga perigosa no túnel e se ela saiu. Então isso foi um requisito, inclusive, que os bombeiros pediram para a gente implantar, foi implantado em todos os túneis da Tamoios. A gente sabe se um caminhão entrou ou não saiu com a carga, por exemplo, com gasolina, com combustível. Então isso, na mesma hora, ele tem uma ação. Esses são exemplos de que a gente pode fazer utilizando a tecnologia realmente para trazer um bem, um benefício para o usuário das concessionárias, das rodovias, e a gente poder trazer o melhor que tem no mundo. Como eu já falei, desenvolver novas soluções, a gente sempre está de portas abertas para poder, o que for para trazer de novidade, que a gente vê que realmente que vai fazer um efeito e vai trazer uma melhora, a gente está hoje apto para fazer isso in-house no Brasil. A gente não precisa mais utilizar o escritório dos Estados Unidos, a gente consegue fazer já in-house aqui, que está facilitando bastante o nosso trabalho. Bacana, até, Feitosa, eu queria pegar um gancho, cara, que você comentou que vocês antes faziam os desenvolvimentos nos Estados Unidos e agora vocês conseguem fazer aqui no Brasil, né? E o pessoal às vezes sempre pensa, putz, mas é tecnologia de ponta e é tudo lá de fora, né? Aqui no Brasil não funciona. Vocês já levaram tecnologias desenvolvidas aqui para fora? Já, isso aí já. Tem algum exemplo assim de... O escritório daqui está servindo como um braço do R&D. Então, apesar do desenvolvimento ser feito aqui, ele faz um braço do R&D, do desenvolvimento para o core do sistema. Então, tem a parte de automatização semafórica, que é um software novo, que é o Securus Intersection, que é para ele poder fazer toda a automatização, quando está com tráfego alto, ele muda a questão de como é que o semáforo vai acender ou fechar. E uma parte desse analítico foi desenvolvido inicialmente para o mercado americano, e lá nos Estados Unidos, onde fez desenvolvimento, era integrado com a controladora do semáforo. Só que em alguns lugares da América Latina era proibido fazer a manipulação da controladora. Aí pediram, poxa, desenvolve um analítico para detectar o semáforo, a cor do semáforo e fazer a automatização só por vídeo. A gente desenvolveu aqui e exportou esse analítico. Então a gente consegue desenvolver soluções aqui e acaba exportando para fora. E essa é a ideia de algumas tecnologias que a gente está começando a fazer aqui em casa, no Brasil, e exportando. E a ideia é tudo que foi desenvolvido aqui vai fazer parte do core do sistema e não ser vendido apenas para o Brasil, mas a nível mercado mundial. Que por incrível que pareça, é bem interessante isso. O Brasil é um dos mercados que consome mais inteligência artificial e tecnologia, é o Brasil. A nível América Latina, os pioneiros dos projetos de inteligência artificial foi o Brasil. Então a gente iniciou facial aqui, iniciou leitura de placa, iniciou os grandes projetos, todos iniciaram aqui no Brasil. Poxa, muito interessante isso mesmo, porque a gente vê que de fato o Brasil também está sendo um polo desenvolvedor dessas soluções, né? Cristiane, você conseguiria trazer, lá no começo você estava falando alguns exemplos, e queria ver se poderia trazer alguns outros exemplos práticos aí dessas aplicações na CCR, seja em rodovia, seja na mobilidade, até para a gente poder fazer um paralelo, né? O que a gente pode trazer talvez da mobilidade para rodovias, o que a gente pode pensar em usar na rodovia e adaptar, enfim, o que... Eu acho que o primeiro exemplo é aquele que eu já comentei bastante, né? Esse é um exemplo transversal voltado para a gestão de ativos, ou seja, você realmente cuidar dos seus ativos e trabalhar com esses modelos prescritivos e realmente você melhorar a vida do passageiro na mobilidade, do nosso cliente da rodovia e nos aeroportos também. Quando a gente fala de manutenção, ela é uma disciplina que existe em qualquer negócio, né? Então, esse é um deles. Um outro interessante aí, um pouco na fala do Feitosa, eu ouvindo ele falar, eu lembrando dos testes que a gente fez, aí muito mais mobilidade urbana e aeroportos. Nós temos os passageiros, né? A CCR hoje, para vocês terem uma ideia, em mobilidade urbana, não aeroportos, né? Nós transportamos praticamente quase 3 milhões de vidas, ou seja, de pessoas, todos os dias. Ou seja, a gente hoje é uma das maiores, somos, né, um dos maiores transportadores de pessoas e de vidas do mundo. Ou seja, é uma responsabilidade fora de série. Diferentemente da rodovia, que a gente cria a via segura, sinaliza, coloca tecnologia e faz toda essa prestação de serviço, mas o condutor é o motorista, né? Somos nós, donos do veículo. Na mobilidade, não. Nós é quem conduzimos o trem. Então, na mobilidade urbana, nós temos uma série, né, de utilizações com inteligência artificial e Big Data, principalmente, né, para cuidar desses passageiros. Seja para segurança, seja identificação por meio de imagens, né, ou seja, eu
saber exatamente o que está acontecendo, para evitar aglomeração, para organizar melhor filas. São Paulo, imagine, horário de pico, né? Então, ou seja, a gente usa muito isso. E tudo vem por intermédio das informações, né, de câmeras de monitoramento. A contagem dos passageiros, determinados contratos nossos, né, de PPPs, eles são baseados em contagens. Então eu preciso contar cabeça e ombros. E aí de repente vem uma mãe com a criança no colo e acontece o quê? De repente vem uma pessoa, né, que tem algum tipo de deficiência e eu faço. Então isso foram aprendizados ao longo dos anos, então isso a gente usa muito. A gente está testando exatamente nesse momento na mobilidade uma facilidade maior, né, para quem utiliza, né, o bilhete único, qualquer tipo de bilhete, né, na Bahia, etc. E que tenha mais de 60 anos e tem gratuidade. Então hoje tem que ir lá, tirar carteirinha, é um transtorno para o passageiro. E para nós também na operação. A gente está testando uma solução toda integrada, né, não só de reconhecimento facial, mas integrada também com os bancos de dados, usando também inteligência artificial por trás, para poder ter uma fluidez. Então, se você chegar lá e você for identificado e tiver direitinho, você vai passar no bloqueio, na catraca, enfim, e vai poder entrar no trem. Então, isso são exemplos, né? Esse é muito mobilidade. E nos aeroportos também, ou seja, no aeroporto, na verdade, o que a gente quer, né, quando a gente viaja? A gente não quer passar nervoso, a gente quer ter uma vida tranquila, né? Então, a gente trabalha, né, muito autoatendimento, a gente trabalha, né, despacho de bagagem, a gente trabalha todo esse ambiente, né, que a gente chama de Smart Airport. E por trás, a gente trabalha toda essa questão de Big Data também, algumas utilizações também de inteligência artificial para dar fluidez, ou seja, no aeroporto é para dar fluidez e também melhorar, a gente fala muito de jornada, né? Mas assim, o que o Feitosa gosta quando ele está no aeroporto? Pô, ele gosta de comprar um livro. Pô, chegou no aeroporto, vou mostrar para o Feitosa, olha aqui, tem um lançamento aqui que vai de acordo com as suas, né, com as suas necessidades ou com o que você deseja. E para isso a gente tem um aplicativo, a gente tem, né, o cadastro do todo respeitando a LGPD, naturalmente, mas a partir do momento que você tem esse cliente, e isso vale para a rodovia, isso vale para a mobilidade, você consegue oferecer uma série de serviços adicionais para esse passageiro, para esse cliente, que até pouco tempo atrás a gente não conseguia. Então tem uma série. Tem um outro exemplo bem interessante, aí é segurança do nosso colaborador de rodovia, né? Ou de mobilidade ou de aeroportos, que ele, aí sim, ele é essa pessoa que faz as rondas, né? Tem lá a nossa viatura que faz as inspeções. Na mobilidade também tem, né? O pessoal que faz manutenção noturna, principalmente, né? Que está lá dirigindo, tem que ter atenção. No aeroporto também, transitando, principalmente pelo lado ar. A gente colocou um detector de fadiga nos veículos operacionais da nossa frota. E administrativos também, porque deu tão certo. Ou seja, às vezes a pessoa está cansada, ela desacelera, ela tem algumas situações ali que com os algoritmos de inteligência artificial a gente consegue detectar e fazer com que essa pessoa pare, ou então que realmente a gente haja de maneira preventiva, ou seja, aí é evitando acidentes com os nossos colaboradores. A gente está, inclusive, discutindo com os nossos parceiros, né, prestadores de serviço, que é algo importante também para eles, né, porque nós temos trânsito, né, de parceiros dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, também, essa preocupação também com tecnologia, né, e com a vida dos nossos colaboradores. Total. Pessoal, a gente está caminhando aqui já para o fim e... Tiago, como que vocês têm enxergado aí na Rota das Bandeiras, cara, a visão aí, qual que é a tua visão de vocês para o futuro de IA, de Big Data, de Machine Learning, etc. Essas tecnologias aí que a gente está começando a aplicar com mais intensidade agora. O que você enxerga de visão para o futuro, não necessariamente só de tecnologia, mas de aplicação delas, né? Sim, João, eu entendo que essa tecnologia... A gente está falando uma questão de segurança viária aqui, de uma forma mais aberta, né? Segurança viária é engenharia, fiscalização, educação. E hoje essas tecnologias elas se tornaram um braço de segurança viária. Hoje não tem como você apenas fazer uma melhoria na engenharia da via, você fazer uma campanha educativa ali para o pedestre, como você falou, né, das faixas, né? Fiscalização de trânsito hoje, né? Existe um nicho ali que realmente precisa ter uma tecnologia para apoiar realmente a fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária, a Federal, né? Mas com a base totalmente consolidada. Então, assim, não tem como eu descartar hoje tudo que a gente está conversando aqui, né?
como um pilar novo. Eu entendo ele como um pilar novo voltado à segurança viária. Sim, eu não descarto nada do que a gente falou. Não adianta a gente olhar só, vamos olhar a manutenção, depois vamos olhar o que a gente pode fazer de campanha, depois a gente pode, vamos montar uma operação com a Polícia Militar Rodoviária. Não, cadê a base de todos os dados? Cadê os históricos de acidentes, os locais críticos? Quem vai dar essa informação? É o que a gente está discutindo aqui. Então, assim, eu, sinceramente, hoje entendo como um pilar novo. Legal. É um pilar novo aí não só para o meio rodoviário, né? Isso aí para a segurança de todo que é tipo de usuário que tem aí, seja ele aeroporto, ferrovia, rodovia, para a vida nossa. A gente usa isso para a vida nossa também. Com certeza, com Tá certeza. Legal. Feitosa, pra gente encerrar, cara, vocês que são experts aí na tecnologia de IA, né? Até depois, se vocês quiserem complementar também, tá? Fiquem à vontade, mas o que uma empresa ou uma pessoa, uma equipe, enfim, precisa fazer para começar a implementar essas tecnologias? Se pudesse tentar botar um resumo aí, vamos dizer assim, de um passo a passo. Precisa montar uma equipe, precisa contratar gente qualificada, precisa contratar tecnologia. Por onde começa aí para começar de fato a implementação dessas soluções? Primeiro de tudo, fazer um estudo da real necessidade. Boa. Se não iniciar do estudo da real necessidade, o que é que precisa ser feito, como será feito, não vai adiantar de nada. Então, a gente, desde o início que eu entrei na ISS, há 12 anos atrás, quando eu ia vender solução para cliente de analítica e inteligência artificial, muitas vezes chegavam para me perguntar: Feitosa, eu quero colocar essa câmera para poder fazer reconhecimento facial. Não vai funcionar. Não, mas tem que funcionar. Não é assim. O estudo, para que é a necessidade, porque a gente vai determinar a câmera ideal, o posicionamento da câmera, o ambiente tem que ser controlado para funcionar com essa determinada ambiente. Então, é aí onde faz. A primeira coisa, a gente tem que ter um estudo preliminar. Tendo um estudo, a gente pode começar a iniciar o trabalho com montar um time. O gerente de projeto que vai tomar de conta do time, do projeto inicialmente, e aí, a partir daí, buscar as tecnologias capazes de atender a necessidade realmente do propósito mesmo do processo. E criar expectativas, porque não adianta fazer nada sem criar expectativa. Mesmo forma iniciar uma POC, muitas vezes meus comerciais chegam: Feitosa, o pessoal quer fazer uma POC. Está setado todas as expectativas da POC, o que é que o cliente espera, todos os pontos da POC, e o principal, eu falo, o cliente está ciente de quanto irá custar a solução depois de aprovada, porque não adianta iniciar um trabalho desse também sem saber quanto irá custar o produto no final implantado. Então, a gente começa a trabalhar nessa linha. Por exemplo, até complementando o que o Cristiane falou, tem um grande projeto que a gente vem trabalhando em conjunto com a CCR na parte dos aeroportos, tempo de fila no raio-x, porque necessita, no raio-x do aeroporto, você tem um tempo que você pode passar lá para poder abrindo os próximos raios-x para poder diminuir a fila. E a gente está desenvolvendo, na verdade, está pronto um produto que automatiza isso, porque a gente sabe, a Cristiane entrou e ela saiu, ela passou tanto tempo. Antigamente era no cronômetro, isso feito. Então era basicamente a pessoa na central de monitoramento com um cronômetro, olhando a hora que entrou e a hora que saiu. Então a gente automatizou isso. Hoje tem de forma automática um dashboard, um KPI, onde você sabe a hora que tem que abrir. Então são soluções que a gente vem buscando através, a gente entendeu a necessidade, tem um escopo, sabe o que é necessário fazer, e a partir daí a gente começou a desenvolver o produto. Por isso que a gente fala, a gente está para poder desenvolver novas soluções com os clientes e trazer benefícios com o que hoje a gente tem como oferecer. Perfeito. Querem complementar algo? Eu queria, se pudesse, bem rápido, né? Até porque a gente falou muito de IA, parece que tudo é muito simples, né? Mas nós estamos agora diante de um novo cenário de IA, que é a IA generativa. Então, o ChatGPT, ele bateu recordes, né, de adesão de usuários, ou seja, o Instagram era o que tinha tido milhões de pessoas em pouco tempo, o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022 e, de repente, em pouquíssimos minutos, ele já estava praticamente ultrapassando o Instagram. Ou seja, eu acho que a gente tem um caminho importante, e você perguntou isso, né? Como é que a gente prepara as pessoas? Eu tô aqui, pessoas, né? Os nossos filhos, nossa família, nossa empresa e tudo mais. Como é que a gente vai trabalhar com uma tecnologia tão poderosa como essa, né?
E assim, ela é muito poderosa, a gente tem que entender melhor o poder dela, porém, existe o que eu falo, né? Tem que ter um letramento importante, porque se a gente começar a utilizar, né, esses ambientes que são de graça, né? São de graça, ou então você paga um valor ali, você tem que tomar muito cuidado, porque os seus dados, eles são o ativo, né, da companhia. Os nossos dados pessoais são os nossos ativos. Então tem ainda um avanço bastante importante de regulamentação. O Brasil, aqui o nosso Ministério, né, de Ciência e Tecnologia está discutindo como é que vai ser regulada a inteligência artificial no Brasil. Isso está em voga agora, sendo discutida. A Europa já definiu o AI Act dela. Estados Unidos também está lá de uma maneira mais flexível. Então, assim, tem um caminho importante também de entendimento nosso, né, como executivos e, inclusive, como usuários dessas tecnologias. Imagino que todos nós estamos utilizando, né, mas, de fato, tem todo um cuidado, não que a gente não vai utilizar. Assim como foi o boom da internet. Ninguém sabia direito o que ia ser e a gente viu uma série de frustrações. Teremos também, mas eu tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidades, né? E coisas que nem nós hoje identificamos como necessidades que serão resolvidas pela IA generativa. Mas tem um caminho importante, então vale toda a atenção. Cibersegurança, quando a gente está falando de dados, né? Cibersegurança passa a ser de novo, né, um risco assim bastante importante a ser observado, e essa questão de regulação, porque de nada adianta a gente ter algo que não pode ser utilizado no nosso país. Então também vamos participar das consultas públicas, né, vamos ter uma atuação ali muito próxima para a gente realmente ter uma tecnologia e que possa realmente trazer aí benefícios para nós todos. Legal. De fato, esse é um ponto bem relevante. Assim, lembro agora se foi a planejamento estratégico, o relatório da Samsung, se eu não estou enganado, que foi vazado porque jogaram algo lá no chat GPT e vazou. Acho que foi da Samsung, se eu não estou enganado. Vários exemplos. Foi Samsung, né? Acho que tem várias Samsung, empresas, inclusive, e aí aquela história, o radicalismo versus o que pode ser feito, que estão proibindo a utilização dessas ferramentas. Tá bom, a pessoa não usa na empresa, mas ela usa no celular particular dela. Então tem tempo, por isso que eu falo que é um letramento. Realmente cada um de nós precisamos nos conscientizar e conscientizar todos, né? Que sim, existe um perigo. Sim. Nós estamos diante de um cenário onde o mundo, a economia digital está aí. Então a gente precisa ter muita cautela para a gente seguir e aí se beneficiar daquilo que de fato vai ser real. E para a gente finalizar então, uma última pergunta aí, quem quiser responder, mas quais são para vocês aí o principal benefício? Se pudesse resumir aí em poucas palavras os principais benefícios da IA. Bom, se eu puder só contribuir, né? Como eu falei, como usuário, né? Eu acho que o benefício maior, João, é você ter a precisão e a rapidez da análise de dados, né? Como eu falei, assim, quando a gente pega, até um pouco a gente estava conversando ali, né? Pouco tempo atrás eu peguei a análise de dados da rota relacionada à parte de segurança viária. Aí me deu a curiosidade, falei, deixa eu ver os 15 anos. Sigo, né? Eu conversei lá com a equipe de TI, né? Olha, vai levar mais 15 para analisar tudo. Gente. Não, assim, a semana me apresentaram um cenário, a qualidade da informação, a precisão, a rapidez, né? Eu falo que hoje um gestor sem comunicação assim assertiva, né, para você tomar uma decisão, você está perdido, cara. Né? Então, legal. É um caminho sem volta, mas como você falou, acho que ele tem que ser regrado. Sim. Né? É uma tecnologia que está aí sem limites. Hoje ela não tem limite. A gente não sabe o que pode acontecer. A gente está falando de coisas boas aqui hoje, né? Mas o pessoal usa também para... Né? Hoje em dia, o celular, de repente, se o pessoal do banco te liga ou nem liga, você vai ver sua conta Claro. Sim. Quer dizer, tem tudo isso por trás. Então, assim, enquanto não tiver esse regramento, enquanto não tiver essa situação num ambiente controlado, né? Eu acho que ainda existem alguns riscos. Mas isso não impede da tecnologia se avançar ao longo dos anos aí. Realmente, eu tenho um filho de 8 anos que mexe no meu celular muito melhor do que eu. Sim. Né? Fica lá montando, fazendo programação. Não sei como ele aprendeu, mas aprendeu. Né? Então, como é que a gente vai educar nossos filhos? Como é que a gente vai se educar também com relação a todo esse cenário que vem pela frente, né? Como educar a empresa, né? A cultura da empresa, como eu falei, é uma mudança radical na cultura da empresa. Essa tecnologia que tem aí hoje em dia. Então, eu acho que é só aprendizado aí que a gente tem para viver ao longo desses anos. Boa. Perfeito, pessoal. Acho que alguém quer comentar algo mais? Podemos encerrar? Então, beleza.
Thiago, Cristiane, Feitosa, aí, muito obrigado, tá, por estarem com a gente. Quem nos assistiu também aí, obrigado aí por nos acompanhar. Deixem os comentários de vocês, o que vocês acharam, se vocês têm algo aí a contribuir também para esse debate, para nos ajudar a enriquecer aí a comunicação e a educação, conscientização, acho, né? A principal palavra sobre o uso da IA e o que a gente pode esperar aí para os próximos anos. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Vamos voltar ali pro evento que tá fantástico. E é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.